Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos de volta com o nosso devocional, que é a leitura da Bíblia Sagrada. Ontem nós terminamos o capítulo de número 6 da carta aos Efésios. Hoje estaremos iniciando a carta que Paulo escreveu. O nome da carta é a Carta aos Filipenses. E nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas. São poucos capítulos, mas com uma mensagem super importante para todos nós. Eu quero que você venha desfrutar da presença de Deus conosco através dos nossos devocionais. Esses dias eu viajei para São Carlos e voltando São Carlos para Cuiabá, Cuiabá, São Carlos de carro. E aí nós aproveitamos para parar na estrada para fazer os nossos devocionais um pouquinho diferente. Numa pausa para tomar um cafezinho. Terminei de tomar o cafezinho aqui e agora resolvi gravar o devocional aproveitando. Pergunto você já tomou o seu café também? Ou chá? Ou o seu cappuccino? Ou o seu café com leite? Nós já conseguimos tomar aqui. Estamos nesta jornada, minha esposa e eu, e ela que está aqui gravando conosco os nossos devocionais hoje. Graças a Deus hoje eu tenho alguém de cameraman, ou de câmera uma, né? Para poder nos ajudar aqui no nosso devocional. Bem, vamos à carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Diz assim, o prefácio da carta, ele começa cumprimentando, como sempre, e ele diz, Paulo e Timóteo. Você vai perceber que agora o Paulo não está só, está Paulo e também Timóteo está com ele. Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos, diáconos em Filipos. Então haviam lá bispos, haviam diáconos e haviam também em Filipos. Pastor, bispo é diferente de pastor? É a mesma coisa. Na verdade, o bispo cuida de pastores e pastores cuidam de ovelhas e pastor cuida de pastores. São nomes diferentes, mas a finalidade tanto do bispo, de pastor, alguns preferem ser chamados de bispo, outros preferem ser chamados de missionário, outros preferem ser chamados de apóstolos, outros preferem ser chamados de reverendo. Eu não prezo muito a questão do título, porque eu acho que o que você faz é mais importante do que o título que você carrega. Concorda comigo que tem pessoas que carregam título, mas não entrega absolutamente nada correspondente ao título que ela carrega? Então, é isso, falando de título, é sobre isso, tá? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo ora pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está falando? Essa igreja de Filipos, os irmãos de Filipenses, era uma igreja, comparada com as outras igrejas, ela era uma igreja pequena. Mas as pessoas tinham um amor tão grande pela causa do Evangelho, que em amor pela causa do Evangelho, eles superavam outras igrejas que tinham, às vezes, mais condições financeiras, tinha uma estrutura melhor, mas tinha pouco amor pela causa do Evangelho. Então Paulo disse, tá? Estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá permanecer até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto das minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Paulo aqui estava
passando momentos difíceis, tanto de prisões, de lutas e perseguições, e aí ele agradece o apoio que ele recebeu da igreja de Filipos. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus, e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento, para que aprovais as coisas superiores, a fim de serdes sinceros, irrepreensíveis, até a volta do Senhor Jesus, cheios de frutos de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aí Paulo agora vai falar sobre a prisão, e ele fala que a prisão dele contribuiu para o avanço do Evangelho. A luta que Paulo passou na prisão, ele disse, essa luta que eu estou passando na prisão, ela está contribuindo para o crescimento do Evangelho. E ele diz no verso 12, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Talvez se fosse hoje, as pessoas ficariam tristes com as coisas que aconteceram, dizendo, mas como assim? Eu sou de Deus, agora estou enfrentando prisões. Eu sou de Deus, estou enfrentando enfermidades. Eu sou de Deus, estou sendo perseguido. Porque as pessoas hoje, elas vivem um evangelho mais natural, elas vivem um evangelho mais superficial. Hoje, infelizmente, as pessoas estão vivendo o evangelho do interesse próprio. As pessoas querem apenas que Deus supra as suas necessidades. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos membros não querem saber o que Deus tem para eles, ou o que Deus quer deles, o que Deus quer fazer por eles. Eles simplesmente querem assim, que Deus supra minhas necessidades. Se Deus suprir as minhas necessidades, é tudo que eu quero. Em outras palavras, é como se eles dissessem assim, eu costumo colocar da seguinte maneira, algumas pessoas vê Deus como se fosse um grande mercado. Você entra, pega o que você quer e vai embora. Agora Paulo vai dizer que a prisão, os sofrimentos que ele passou, tudo colaborou para o crescimento do Evangelho. Um pouco diferente de hoje, né? Porque hoje talvez as pessoas reclamariam, diriam, ah meu Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu sou do Senhor, não era para eu estar passando por isso. Porque o Evangelho que as pessoas estão crendo hoje é um Evangelho como se fosse sem lutas aqui na terra. E Jesus foi bem claro, neste mundo tereis aflições. O mais importante é você se apegar a Cristo, se apegar a Deus e não abrir mão da sua salvação. Paulo disse, verso 12 agora, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto que ficou claro para todos, toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que eu estou preso. Olha que interessante, no verso 13, ficou claro para todas as autoridades. Paulo está dizendo, é por Cristo que eu estou preso. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja. Olha que interessante, Paulo está dizendo que tem uns que pregam Cristo por inveja, outros pregam Cristo por discórdia e outros fazem de boa intenção. Qual desse grupo estamos, né? Tem um grupo que prega Cristo por inveja, tem outro grupo que prega Cristo só para causar dissensão no meio dos irmãos, só para causar briga, contenda entre os irmãos, discórdia, mas tem aqueles que querem pregar o Evangelho de boa intenção. Interessante que Paulo está dizendo isso, né? Esses fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões, Paulo disse assim, mas o que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado. Quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. Sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim
pela vossa súplica, pelo socorro do Espírito de Jesus, tá? E Paulo está dizendo, o que importa para mim é pregar o Evangelho, não importa, haja o que houver, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Cristo será engrandecido em minha vida, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo decide e diz, olha gente, eu estou pronto, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em frutos para o meu trabalho, ou frutos do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com o Senhor Jesus, que é infinitamente melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso desenvolvimento e alegria na fé. Este é o desejo do meu coração também. Estar com vocês para quê? Para que nós desenvolvemos a nossa fé, desenvolvemos o nosso crescimento espiritual, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela presença de novo entre vós. Que você possa um dia olhar e falar, puxa, glória a Deus pela vida do pastor, que todos os dias lia a Bíblia conosco, que todos os dias parava um pouquinho para poder ler a Bíblia conosco. Agora vamos ver várias recomendações finais aqui do apóstolo Paulo. Ele diz, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis num só Espírito, combatendo junto com uma só alma pela fé do Evangelho. Nós temos que parar de lutar por interesses pessoais, né? Interesse de pessoas. Tome cuidado agora, ano que vem, né? 2025, né? Vai entrar novamente um ano eleitoral. Cuidado para você não entrar combatendo por pessoas, lutando por pessoas. Às vezes você está lutando por interesses de pessoas e não pelo interesse do Evangelho de Cristo. Nós temos que lutar pelo Evangelho e não por interesses alheios, por interesses de pessoas, porque às vezes as pessoas até se fingem de bons para poder ganhar a sua confiança e depois, infelizmente, acabam decepcionando você. Então nós temos que lutar por uma só fé, e a fé, a nossa vida tem que estar no Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim e que agora sabeis que está em mim. Paulo está dizendo, agora vocês sabem, gente, que eu estou aqui para lutar por vocês, combater por vocês, lutar para que vocês cresçam, lutar para que o Evangelho cresça, lutar para que a obra de Deus seja feita. Interessante quando Paulo disse sobre o pastor e bispo que estavam na igreja de Filipos, a minha esposa me fez lembrar aqui de um versículo lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vou abrir aqui só para vocês verem. 2 Pedro 2, 25 vai dizer que... É 2, 25? Não, é 1 Pedro, né? 1 Pedro 2, 25 vai dizer para nós que Jesus Cristo é o bispo e pastor das nossas almas. Cuidado, às vezes você deixa o homem cuidar de você. Quem tem que cuidar de você é Jesus. Se o pastor que está aí, né, assumiu a responsabilidade de cuidar de você, você não é dele, você é de Jesus Cristo. E aqui Pedro agora dizendo assim, ó, porque vivieis como ovelhas desgarradas, mas agora tornastes ao pastor
e bispo das vossas almas. Então, Jesus Cristo é o pastor e o bispo das nossas almas. Eu estou aqui como servo de Jesus Cristo para, através da minha fala, através da minha voz, transmitir aquilo que Ele tem nos ensinado. E o que Ele tem nos ensinado não é um pensamento que eu fecho os olhos e fico imaginando o que vou falar. Não. O que Ele quer que eu fale é o que Ele deixou escrito. Por isso, nós viemos aqui abrir a Bíblia e fazer a nossa oração juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Pai querido e santo, amado e Rei, no nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede, pelo Espírito que o Senhor tem colocado em nossas vidas para nos abençoar. Oh, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, te glorificamos, porque sabemos que o Senhor é o nosso grande, poderoso e soberano Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, tá, gente? E vamos continuar na estrada e assim que tiver um outro local, vamos gravar mais os devocionais. Não vai faltar o devocional, pode ter certeza. Todos os dias aí estará o devocional chegando até você. Faça dele o seu momento de dedicação a Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.